Então vamos lá, continuando nossas atividades na página 16 do livro de matemática, tá bom? Antes de iniciar, você vai lá na página 107, tá? Lá na última página do livro, e você vai recortar esse material aqui que a gente vai utilizar, tá bom? A gente vai recortar essas figuras aqui que a gente vai utilizar para resolver essa atividade. Então recorta lá bonitinho e depois volta. Tá? Você já recortou as figuras lá da página 107. Agora vai abrir aqui novamente na página 16 para a gente começar as atividades, tá bom? Os passarinhos hoje estão assim aqui no quintal. Olha lá, em cima e embaixo. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem esse palhaço que vai ser nossa referência, ok? Então olha só. Marcos é o palhaço do circo Sorrisos. Recorte as peças lá na página 207 e ajude-o a preparar para o espetáculo. Então olha lá. Você vai colar o chapéu em cima da cabeça de Marcos. Então você vai pegar o chapéu e vai colar o chapéu em cima da cabeça. Depois você vai colar a buzina na mão esquerda. A buzina tem que estar na mão esquerda. Então você vai se lembrar do conceito de direita e esquerda. Onde é que está a sua direita? E onde é que está a sua esquerda? Então, na mão esquerda, que olha lá, o palhaço está de costa, tá de frente para o livro, né? Igual você, tá? O rostinho dele está virado para o livro. Então, a esquerda dele vai ser a mesma da sua, certo? Então, você vai colocar a buzina lá na mão esquerda do palhaço, tá? Agora, na mão direita, a gente vai colocar a flor, certo? Então, a flor tem que estar na mão direita do palhaço, ok? Põe aí na mão direita do palhaço. E aí sobrou os dois sapatinhos. O sapato verde deve ficar no pé esquerdo e o sapato azul deve ficar no pé direito. Então faz aí direitinho, tá? Capricha, não passa muita cola, lembra? Daqui a pouco eu vou te mostrar como deveria ter ficado o seu palhaço, tá bom? Se você fez o seu palhaço dessa forma, ele tá direitinho, ó, em cima da cabeça, a buzina na mão esquerda, a flor na mão direita. O sapato verde deve ficar no pé esquerdo e o sapato azul no pé direito, tá bom? Os vizinhos todos resolveram fazer barulho hoje, mas a gente vai continuar assim mesmo, tá bom? Aqui, ó, página 17, tá? A gente vai continuar a atividade. A gente vai pintar de verde as caixas que estão em cima das caixas vermelhas e pintar de azul as caixas que estão embaixo das caixas vermelhas. Então, pega o lápis azul e pega o lápis verde, tá bom? Se você não tem esse lápis de cor, não tem o lápis de cor ainda na sua casa, você vai pintar com o seu lápis normal as caixas que estão em cima das caixas vermelhas, tá? E vai deixar em branco as caixas que estão embaixo, ok? Agora aqui, nessa próxima questão aqui, você vai observar o quarto e vai fazer o que se pede. Olha lá, você vai cercar com uma linha, então você vai fazer um círculo, tá? Os objetos que estão em cima da prateleira. Então vai olhar todos os objetos que estão em cima da prateleira e vai fazer um círculo. E depois marcar com um X os objetos que estão embaixo da cama, tá bom? Pra gente relembrar, em cima e embaixo. Agora, na página 18, a gente vai comparar as quantidades, ok? Então, acompanha aí a primeira questão. As crianças, elas querem andar de carrinho. Ligue cada criança a um carrinho. Cada criança só pode levar um carrinho. Então, as crianças estão aqui querendo andar nos carrinhos, tá? E os carrinhos estão aqui do outro lado. Você vai ligar uma criança a um carrinho. Cada criança tem que ficar apenas num carrinho, ok? Com todo mundo aí dentro dos carrinhos. Agora você vai me responder lá embaixo. A quantas crianças? Qual o algarismo que representa a quantidade de crianças aqui, ó? Então você vai me responder quantas crianças tem e quantos carrinhos a gente tem também, tá bom? Agora você vai marcar com um X a resposta certinha, tá? Você vai me responder sim ou não. Sobrou alguma criança sem ser ligada no carrinho? Ficou alguém de fora do carrinho? Se sim, você marca o primeiro quadradinho, se não, marca o segundo, tá bom? Na segunda pergunta, sobrou algum carrinho sem ser ligado a uma criança? Algum carrinho ficou vazio? Se a resposta for sim, marca o primeiro. Se a resposta for não, marca o segundo. E a quantidade de crianças é igual à quantidade de carrinhos? Então, o número de crianças é igual à quantidade de carrinhos? Responde aí para mim direitinho
e depois a gente vai para a segunda questão. Agora a gente vai para a página 19, aqui ó, primeira questão, observe aí. Observem as crianças brincando. O que elas estão fazendo? Elas estão brincando de pular corda, né? Então você vai me responder o seguinte: a quantidade de cordas é igual à quantidade de crianças? Observa bem a imagem e me responde. Se a resposta for sim, você vai marcar o primeiro quadradinho. Se a resposta for não, você marca o segundo. Agora você vai me responder: quantas crianças a gente tem? Que número representa essa quantidade aí? Tá? Coloca aí direitinho, confere quantas crianças a gente tem e escreve aqui nesse espaço a quantidade de crianças, o número que representa essa quantidade. Depois, você vai conferir a quantidade de cordas, quantas cordas a gente tem. E vai representar aqui o número, né? Vai colocar aqui o número que representa essa quantidade, tá bom? Na terceira questão, você vai marcar com o X os grupos que têm botões de cores diferentes, mas que têm a mesma quantidade. Então, olha só, aqui a gente tem alguns conjuntos de botões, certo? Os botões, eles têm cores diferentes, mas tem dois conjuntos de botões que eles têm a cor diferente, mas possuem a mesma quantidade. Então, você vai marcar com o X esses dois, vai conferir lá direitinho e ver quais são os dois conjuntos que têm a mesma quantidade, tá bom? E a gente pode ver aí nessa atividade de número 3, que não importa a cor, não importa o tamanho, tá? As quantidades, elas são representadas pelos algarismos. Então, se tem uma quantidade, por exemplo, número 5 cordas, e eu tenho 5 crianças, não importa se eu estou falando de corda, não importa se eu estou falando de crianças. O número 5 vai ser sempre o mesmo, que é esse bem aqui que eu vou colocar para você, ok? Aqui na quarta questão, está dizendo assim: Rita tinha algumas balas e decidiu dividir entre suas duas sobrinhas. Ela deu 3 balas para Luísa e 5 para Leila. Olha lá, as balas da Luísa, as balas da Leila. Agora você vai me responder: Rita deu a mesma quantidade de balas para cada sobrinha? Se a resposta for sim, você vai marcar aqui. Se a resposta for não, você vai marcar aqui. E depois vai conversar com o papai e com a mamãe e dizer: será que essa divisão foi justa? Será que ela foi justa ao dividir as balas dessa forma? Aí responde aí e depois volta. Como as nossas aulas de língua portuguesa hoje foram bastante puxadas, a gente fez bastante atividade, hoje a nossa aula de matemática vai ser bem leve, tá bom? Então, para terminar a nossa aula, a gente vai lá para a página 20 e 21 para brincar do dominó, tá? Para isso, você vai fazer o seguinte: você vai recortar as 12 cartas da página 105. Então, você vai de novo lá atrás do seu livro, lá na página 105, olha aqui, ó, página 105, vai recortar os dominós, tá bom? Com cuidado, cada pecinha dessa. Se quiser passar a fitinha depois, para ficar bem bonitinho, para você brincar bastante, pode. Aí você recorta bonitinho, depois você volta que eu vou te explicar as regras do jogo pra gente brincar, tá bom? Aí recortou o seu dominó, as 12 peças, e essa brincadeira pode ser feita com até 4 jogadores. Se você for jogar com 2 pessoas, cada pessoa vai receber 6 cartas. Se você for jogar com 3 pessoas, cada pessoa vai receber 4 cartas. E se você for jogar com 4 pessoas, cada um vai receber 3 cartinhas, ok? Cada pecinha dessa, ó, tem uma imagem e um símbolo que são diferentes. Qual é o objetivo da brincadeira? A gente vai associar, ok? A gente vai associar a imagem ao símbolo. Então, olha só. Se o jogador jogar essa carta bem aqui, ó, que tem alguém trabalhando e uma bicicleta. Se eu tiver essa cartinha aqui, que é a imagem de andando de bicicleta, eles combinam. Então, vai encaixar aqui, ok? Vai encaixar. Então, você vai procurar a imagem que representa esse símbolo. Vence o jogador que ficar primeiro sem nenhuma carta nas mãos. Mas observa bem que a imagem deve encaixar, que a imagem deve corresponder ao símbolo que está aqui na carta, certo? Para começar, a gente vai ver se você entendeu. Vamos lá. Ó. Observe os símbolos e as cenas e ligue as cartas que se relacionam. Então, olha lá. Aqui tem uma pessoa nadando, desse outro lado tem um semáforo. Aqui tem a pessoa atravessando na rua
e aqui tem alguém na piscina. Então, observa lá, quais são as imagens que se relacionam? A piscina vai se relacionar com a piscina e aqui atravessando a rua com o semáforo. Você pode jogar 2 partidas, uma primeiro para se ambientar, para ver se você entendeu direitinho, e a segunda já valendo, tá? Depois que você terminar de jogar, você vai responder algumas questões sobre esse jogo. E aí você vai lá para a página 21. Então, faz 2 rodadas aí de jogos com quem está com você e depois você volta para responder algumas questões que eu vou te fazer, ok? Já jogou direitinho? Você ganhou ou você perdeu? Olha lá. Aqui na página 21 a gente tem algumas questões sobre o jogo. Você vai prestar bem atenção nas imagens para poder responder, ok? A questão de número 1 está perguntando assim. É a vez da Aline jogar. Cerque com uma linha, então você vai fazer um círculo, a carta que ela pode colocar no jogo, tá? Então você vai olhar lá. De um lado, daqui ó, desse lado aqui, da ponta desse dominó, tem um símbolo de reciclagem e do outro lado tem um símbolo do hospital. E aqui estão as cartas da Aline. Então, você vai fazer um círculo aqui na carta que ela vai poder jogar, tá? Faz o círculo direitinho, observa direitinho e faz um círculo. Quando você terminar, você vai para a segunda questão, que está dizendo assim. Agora é a vez do Diego em outro jogo. Ele tem só uma carta na mão, então ele pode bater ou não. Observa lá. Você vai observar quais são as cartas que estão dispostas no jogo. Qual é o que está dessa ponta e qual que está na outra ponta. Aqui a gente tem um cifrão, que representa dinheiro. E aqui a gente tem as pessoas andando, 2 meninas andando de bicicleta. E essa aqui é a carta do Diego. Então você vai responder. Será que ele pode ganhar o jogo nessa rodada? Será que o Diego ele vai bater esse jogo? Se a resposta for sim, você marca ok. Sim, o primeiro quadradinho. Se a resposta for não, você marca o segundo quadradinho. Aí que você termina de resolver, tá bom? E aí você pode jogar novamente quantas vezes você quiser aí na sua casa, tá bom? Então aí volta amanhã, porque a gente tem mais aula.